De graça recebestes, de graça deveis dar. Quantas coisas você tem recebido e tem dado gratuitamente? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos na meditação da palavra, hoje em Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1, depois versículo de 6 a 8. Diz assim: Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Esse finalzinho, de graça recebeste, de graça deveis dar, sempre me lembra a experiência de quando nós começamos a evangelização dentro dos ônibus, e que o missionário chegava lá na frente, conversava com o trocador, pedia ele para poder falar, e geralmente tinha muita venda, ainda acontece, mas um pouco menos hoje, mas acontecia de tal forma que a pessoa chegava lá na frente, falava algumas coisas e em seguida pedia dinheiro. O que nós fazíamos sempre é começarmos a nossa fala já dizendo: olha, de graça recebi e de graça quero dar. Por quê? Porque para dizer: olha, nós não queremos o dinheiro de vocês, nós não queremos algo, que vocês possam nos dar. Nós só queremos falar daquilo que nós experimentamos gratuitamente. E aí começávamos a falar daquela experiência lá na Fundação Casa, da pessoa que foi tocada, daquela outra evangelização onde nós vimos as pessoas serem transformadas, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Começávamos a dar testemunho, porque percebíamos que tínhamos recebido gratuitamente muitas coisas naqueles dias, então era um meio de partilhar de uma forma muito comunitária, a vida ali daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está operando na nossa vida. E deixo esse toque para você. Será que você tem percebido, primeiro, o que Deus está operando na sua vida, o que Ele está fazendo, e você tem justamente partilhado essa dimensão do que Deus está fazendo? Porque quando nós olhamos e nos acostumamos a fazer isso sobre a nossa história, cada vez nós vamos nos tornando peritos em achar a experiência que Deus está nos dando, a perceber aquilo que Ele está fazendo em nós. E quando você percebe, é quase que natural que você queira partilhar esses sentimentos, partilhar a vida. O que muitas vezes acontece é que nós nos tornamos peritos em perceber o que é nos devido. O que aquela pessoa me deve, aquilo que a pessoa não fez, aquilo que não aconteceu, aquilo que foi deixado para trás. Nós viramos perito também em fazer a mesma coisa com Deus, que Deus não nos fez, aquilo que Ele está nos devendo, aquilo que... O que acontece com isso é que você começa a fazer dentro de você um movimento de contra-testemunho. Porque, e como assim contra-testemunho? No sentido de que, em vez de você passar e testemunhar a graça e a operação da graça na sua vida e na humanidade, você começa a falar da operação da desgraça. E como ela opera na sua vida e como ela continua operando na sociedade. Nós tornamos peritos da desgraça. Então, precisa perceber esses toques
Veja, porque sim, falta pastores, faltam homens, faltam mulheres que orem e percebam a graça e possam ajudar aqueles que estão cansados e abatidos a olharem para a graça que opera e continua operando hoje e sempre na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Deus os abençoe.